Audiolivro Os Pioneiros, Memórias do Pioneirismo na Região Norte Paranaense. Editora Ixtlan, 2012. Autora Helena Ribeiro de Proença. Narração Eric Diego Sales. Capítulo 1. Os Pioneiros. Origem. Carlópolis é uma das cidades do norte pioneiro do estado do Paraná. Está situada às margens do rio Itararé, separando-a do estado de São Paulo e da cidade de Fartura. É um município com acidente geográfico de rara beleza, natural na região norte do Paraná, pela sua vegetação, relevo, rios, cachoeiras e fontes d'água invejáveis. Terra rica e produtiva, de vários tipos de plantações, de animais e de minerais, desde seu início sendo considerada uma terra fértil e produtiva, na plantação e criação de animais de todas as espécies. Tida como terra acolhedora e hospitaleira, assim se fez, de fato, merecedora ao título hospitaleira. Terra esta que foi e sempre será o berço em que nasceram os seus, e os que aqui chegaram, e aos que têm o privilégio de conhecê-la. Uma cidade de clima saudável, paisagens exuberantes, cheia de atrações e curiosidades. Sua tranquilidade e beleza são expressas em palavras, em escrita, trabalho, lazer e no modo de ser e viver de seus habitantes. Sua história e histórias, contadas pelos mais antigos moradores, pioneiros da nossa cidade, no início da sua fundação, são as mais fantásticas de coragem e união. No final do século XIX, entre 1870 a 1880, numa aldeia chamada Aldeia dos Índios, por haver uma tribo de índios guaranis selvagens, mais tarde, Bairro dos Pintos, após a pacificação dos índios. Desta aldeia, vários nomes se sucederam: Povoado de São Bom Jesus, Bairro dos Pinto, Murzilhos e, atualmente, Nova Brasília. Foi muito difícil aos primeiros moradores passar e se estabelecer nesse local, pois, além dos índios perigosos e bravos, as matas eram cerradas e cheias de animais ferozes. Os índios se achavam donos da terra em que viviam, onde plantavam e colhiam seus alimentos. Mesmo assim, os pioneiros aventureiros, à procura de terra, pedras preciosas, ouro, prata e etc., vieram de vários estados e regiões do país, em especial dos mais próximos do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e até mesmo Rio Grande do Sul. Tais aventureiros que por aqui chegavam começaram a ganhar a confiança e a amizade dos bugres. Só então começaram a explorar e a desbravar terras e rios no meio das matas. Esses heróis, por certo, deixaram seus descendentes como os primeiros habitantes na aldeia, abrindo trilhos no meio das matas, a foice, facão, machado, enxadão, enxada e conquistando os bugres. Iniciam a armação de ranchos em taperas, quiosques feitos de palmito, madeira nativa da região, e de barro, amarrados por cipós, cobertos de sapê e folhas de paineiras. Com alguns índios ainda rebeldes, os aventureiros foram conquistando-os por trocas de presentes, como fumo, bebidas e alimentos trazidos pelos tropeiros. Pouco a pouco, a aldeia foi crescendo com a chegada das famílias dos aventureiros e tropeiros. Como a família Pinto era numerosa, uns tropeiros, outros aventureiros, à procura de terra, o povoado foi aumentando, e a família Pinto crescendo na aldeia. Daí passou-se a se chamar de Bairro dos Pinto por muitos anos. Quanto aos índios, eles foram dispersando aos poucos, uns à beira do rio Itararé e outros pelo rio Cinza. Uns poucos mais civilizados viviam aqui, acolá e à beira do rio Laranjinha, ora na próxima cidade de Ribeirão do Pinhal, ou em Jundiaí do Sul, onde permaneceram por vários anos. Assim,
Os tropeiros e aventureiros paulistas e mineiros eram os que mais traziam tropas de burros e cavalos para vendê-los no interior do Paraná. Ainda sem estradas e por meio de trilhos, suas tropas por aqui passavam. No ponto de parada, após atravessar o rio, às margens do rio Itararé e já no estado do Paraná, os tropeiros e sua tropa descansavam alguns dias para seguir viagem pelo interior do Paraná, onde muitas e muitas foram feitas ao longo dos anos. Logo, os paulistas e irmãos José, Joaquim e Pedro Leite se instalaram à beira do rio Itararé e no Ribeirão da Cruz, com muitas dificuldades de abertura, de picadas no meio da mata e com receio dos indígenas que por ali viviam, eles começaram a instalar seus ranchos e a se dedicar ao plantio de alimentos. Os tropeiros e garimpeiros, uns paulistas, outros mineiros, começaram a trazer no lombo dos animais mercadorias para vender: fumo, querosene, objetos de utilidade como canivetes, facas, facões, isqueiros, foices, machados e etc. Como madrinha da tropa, ia servir de guia para a mesma e uma mula, com um cincerro, um sino, no pescoço, 2 cargueiros ao lombo com mercadorias e alimentos dos tropeiros. Os cargueiros eram feitos de couro cru e de taquara. Ao cargueiro de couro cru dava-se o nome de bruacas ou guaiacas, uma de cada lado do animal, em seu lombo. A travessia das tropas e das boiadas era feita a nado no rio Itararé, de um estado ao outro, de São Paulo para Paraná e vice-versa. Os tropeiros e boiadeiros vinham a nado ou em canoas, jangadas e barcos, principalmente quando havia mulheres, crianças e animais pequenos. Esse transporte no rio, lento e cuidadoso, demorava horas e horas. Após atravessar o rio, fazia-se uma parada nas margens devido a uma abundante pastagem e água limpa. Enquanto os animais descansavam, os tropeiros negociavam mercadorias e animais com alguns moradores da região que ali transitavam a pé ou a cavalo. Os tropeiros e os animais descansados seguiam viagem pelos trilhos feitos por eles mesmos. Onde já havia alguns ranchos, à beira dos trilhos, alguns moradores aguardavam a chegada da tropa para comprar animais e mercadorias. Anos e anos os tropeiros viajaram, no seu trabalho, caminhando meses e meses, até poder vender os animais e suas mercadorias. Vendiam e faziam trocas de acordo com o freguês. Assim, tropeiros e boiadeiros, a cada 3 ou mais meses, traziam suas tropas e boiadas ao norte do Paraná. Também alguns imigrantes vinham à procura de terra e negócios que poderiam estabelecer por aqui. Paranaenses, paulistas, mineiros, catarinenses e gaúchos. Vendo o crescimento do povoado do bairro dos Pintos e aumentando de habitante e as boas vendas de mercadorias e animais, fizeram com que, aos poucos, trazendo suas famílias, se estabelecessem na região norte do Paraná. Nasci no sítio Jaboticabal, às margens do rio Itararé, e não muito distante do rio Jaboticabal. Ali nós morávamos, sendo meu pai agricultor e criador de gado e porcos. Sempre apareciam pessoas à procura de serviço e, mesmo não tendo prática de trabalho, aceitava-se a proposta. Neste sítio, meu pai morou de 1924 a 1936. As pessoas que trabalhavam na lavoura e na criação de gado e de outros animais eram chamadas de camaradas. Alguns camaradas moravam perto de nossa casa e outros, sem família, vindos de outros estados ou cidades, se alojavam nos galpões no terreiro da casa, como era de costume na roça. Após o jantar, os camaradas e seus patrões reuniam-se para contar suas histórias, sentados no gramado do terreiro em frente da casa. Outros cantavam a música caipira de sua região, principalmente em noite de lua cheia. Meus pais e meus irmãos também gostavam de ouvir as histórias contadas pelos camaradas.
Alguns foram tropeiros e outros boiadeiros, e havia tempo viviam por aqui. Outros recém-chegados queriam saber como e onde começou a vila na região do Norte Pioneiro, um dos quais, o catarinense. Seu Casimiro aparentava 50 anos ou mais de idade, e com seu linguajar diferente, era um barato ouvir suas histórias de tropeiro entre Santa Catarina e o estado de São Paulo. Como sempre gostou do lugar desta parada, deixou a profissão e veio residir por aqui, na pequena vila que começava a se formar. Havia um paulista chamado João de Deus, também tropeiro e boiadeiro, que ora vinha como tropeiro, ora como boiadeiro para o Paraná. Deixou a profissão, foi ficando por aqui e acolá, e era uma pessoa cheia de histórias e magias. Outro camarada engraçado e destemido era o seu Felipe, que desde o início viveu aqui, construindo ranchos e casas de barro, à beira do caminho do rio Itararé, até o bairro dos Pinto. Ranchos e casas, bem longe um dos outros. Dizia ele que, logo no início, não foi fácil conviver com os indígenas da vila. Os guaranis eram perigosos e violentos. Eu, além de curiosa, guardava na memória esses causos, diziam eles, dos camaradas, para comentar com meus pais, avós e tios. Algumas pessoas conhecidas da família, de vez em quando, vinham em casa à noite para ouvir os causos. Entre eles, camaradas e visitantes sempre acrescentavam ou confirmavam fatos uns aos outros. Cá com os meus botões, memorizando bem os acontecimentos desde os meus 6 anos de idade, ouvindo, vendo e assistindo, resolvi escrever um pouco da história de nossa cidade ao povo carlopolense. Desde a minha juventude, sempre gostei de procurar e conversar com os moradores idosos da cidade, de como viviam e sobreviviam as pessoas do pequeno povoado. A história, escrita por mim, não será pelo que ouvi apenas, mas pelo que ouvi, vi, vivi e senti, o desenvolvimento e progresso de nossa cidade. Segundo o testemunho das pessoas mais antigas da nossa região, a quem ouvi, foi muito importante saber o que eu não sabia. A semelhança do que já descrevi sobre o povoado do lugarejo, a aldeia dos índios e mais tarde bairro dos Pinto, São Bom Jesus dos Passos, Murzilhos e atualmente Nova Brasília, Carlópolis começou por aquele lugar. Com o crescimento da pequena aldeia e aumento dos habitantes, alguns imigrantes vieram à procura de terra e abertura de comércio, os negociantes. Alguns moradores foram adquirindo terras junto às margens do rio Itararé, no final do século XIX. 2 trilhos passaram a caminho, à beira do mesmo, algumas taperas, ranchos e casas de taipa, barro, só que bem distantes uns dos outros, e no meio da mata, sem planejamento algum, só a fim de cultivar terra e de abrir algum negócio. Os primeiros moradores do bairro dos Pintos foram seus descendentes, que vieram ocupar novas terras de grande quantia na parada dos tropeiros e boiadeiros e demais viajantes. A parada Jaboticabal crescia lentamente com os novos moradores, onde eram informados da terra fértil, produtiva e a beleza natural da fauna, climas, rios e etc. Era não só brasileiros de outras regiões, mas imigrantes de outros países, italianos, alemães, espanhóis, os libaneses, na verdade turcos, polacos e muitos outros. Este foi o audiolivro Os Pioneiros, escrito pela autora Helena Ribeiro de Proença e narrado por Eric Diego Salles. Sabia que você também pode apoiar esse projeto? É só entrar em contato pelo WhatsApp 43 99695 0911, que divulgaremos seu negócio do próximo episódio em diante. Você pode entrar a qualquer momento, mas permanecerá
para sempre nossa história. E a Indie Burger também convida você a degustar nossas obras de arte, com hambúrgueres grelhados e crocantes, o verdadeiro sabor de churrasco, feito por quem entende do assunto, a pioneira da nossa terra. Indie Burger, 43 99695 0911. Próximo capítulo: doações de terras.